Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente ao nosso curso de Tecnologias Educacionais e Preparação de Aulas em Formato Remoto. Nós estamos no módulo 2 sobre aulas ao vivo e essa é a nossa aula número 4. E vamos falar na aula de hoje sobre a plataforma Jitsi, onde você também pode organizar suas aulas ao vivo. Muitas das funções que vocês viram no Google Meet também estão presentes no Jitsi, e ele também é uma plataforma gratuita e que pode ter a sua integração com o Google Agenda. Então aqui nós estamos vendo a página inicial do Jitsi, que pode ser acessado pelo endereço www.jitsi.org. Então aqui tem algumas informações sobre como que ele foi concebido, questões de segurança, plataformas onde ele pode ser utilizado, né? No caso, existem versões para todos os sistemas operacionais e aplicativos para celular e tablet também. Como que nós podemos criar uma sala, como que a gente pode iniciar uma reunião? Então, para isso eu já deixei carregado o endereço meet.jit.si. Esse é o endereço que você vai adentrar para poder fazer a sua reunião. Inicialmente, as informações que aqui constam estão todas em inglês, mas calma, tem aqui, olha, do lado superior direito do site um sinalzinho, né, um símbolo de engrenagem, onde nós temos diversas configurações que podem ser aplicadas ao site, inclusive a mudança para a língua portuguesa. Então, clicando sobre ele, abre-se então esse painelzinho de configurações. Primeiro ele já pergunta se você quer fazer integração com o Google ou com o Microsoft, para justamente você já poder, a partir desses dois aplicativos, fazer a criação das suas salas de aula, certo? Então aqui vamos explorar um pouquinho. Então sobre a opção More nós podemos selecionar a língua para o aplicativo. No caso, nós vamos colocar aqui já em português Brasil. Clicando em OK, ele já muda as informações para português brasileiro. Voltando nas configurações, então nós ainda temos aqui, olha, os dispositivos. Lembra quando a gente fez a configuração de câmera, de microfone lá no Google Meet? Então, aqui nós temos as mesmas configurações. Tá? Então, nós podemos selecionar a câmera, podemos selecionar o microfone e podemos selecionar o dispositivo de saída de áudio para a sua conversa. Aqui em perfil, nós podemos escolher o nosso nome, posso colocar aqui um e-mail de contato, e ele vai deixar então armazenado. Voltando aqui nas engrenagens, a gente ainda, como eu falei, tem a possibilidade de acessar diretamente o calendário para fazer o agendamento das nossas aulas e a seleção então das informações. Para criar uma aula no Jitsi é muito simples. Essa página aqui já é o início para você conseguir fazer a sua aula ao vivo. Então, assim como no Google Meet você coloca um nome para a sua sala, então, nesse quadro aqui que nós estamos vendo, né, nesse quadro branco central, é onde você pode colocar já o nome da sua reunião, o ir. Aí ele vai carregar o ambiente para eu poder ministrar a minha sala. Então, aqui eu já estou dentro do ambiente, pronto para começar a minha aula. Nesse caso, ele já está funcional, eu já posso receber as pessoas, os convidados, os alunos, para conseguir fazer a minha aula ao vivo. Assim como no Google Meet, nós também podemos fazer o agendamento das nossas reuniões via calendário do Google. Então, da mesma forma que a gente tinha aprendido, eu estou aqui em calendar.google.com, já logado na minha conta da UEM. Então, para a gente poder fazer a criação dessa sala de aula, para fazer o agendamento direto, sem ter que entrar no site do Jitsi, nós podemos vir aqui, olha, no canto superior esquerdo, no botãozinho Criar, vai abrir aquela janelinha, posso colocar o título, selecionar a data, horário de início, horário final, se tem uma data diferente para o final também. E ao invés de nós adicionarmos aqui a videoconferência pelo Google Meet, nós vamos aqui um pouquinho mais para baixo e adicionar Jitsi Meeting,
que é justamente para a forma como nós vamos colocar a nossa aula diretamente pelo Jitsi. Então, vou clicar aqui, ele abre, né? Então, esse aqui, olha só, é o endereço da minha reunião. É aquela que eu vou compartilhar com os meus alunos, com as pessoas que participarão da minha reunião, da minha aula. Depois que você terminou de configurar tudo, basta vir aqui em salvar e o seu evento já está salvo no calendário. Quando chegar o dia do seu evento, basta entrar no Google Calendário, clicar sobre a data e hora do seu evento e fazer a entrada diretamente por aqui. Então ele já nos redireciona para o site do Jitsi e já abre o ambiente para que a gente possa iniciar a nossa aula. Bem simples, assim como funciona com o Meet também. Essa é a tela inicial que você tem quando adentra uma reunião via Jitsi. Então nós temos aqui as suas informações, ou seja, o seu vídeo, digamos assim. No caso aqui eu estou, todo o menu do Jitsi ele fica nessa parte inferior da tela, do navegador. Então aqui a gente tem no meio a possibilidade de encerrar a transmissão, ligar e desligar o áudio, ligar e desligar o vídeo. Bom, eu estou conversando com os meus alunos, né, fazendo aqui a minha aula expositiva e tudo mais. Desejo compartilhar uma tela, um recurso do meu computador. Como que eu posso fazer isso? Então, nesse menu inferior, nós temos aqui no canto esquerdo essa opção de compartilhamento de tela. Clicando sobre ele, vejam que é bem semelhante ao Google Meet também. Você tem a possibilidade de compartilhar todas as informações do seu computador, ou seja, tudo que você estiver manipulando em um determinado momento. Você pode compartilhar uma janela específica do seu computador, ou seja, um programa que você já deixou carregado, ou mesmo uma guia do Google Chrome. Então eu vou compartilhar com vocês agora um aplicativo, ou seja, no caso, uma apresentação do PowerPoint. Vou clicar, então, selecionar essa daqui e apertar em compartilhar. A partir desse momento, os alunos já estão visualizando. Se a gente voltar aqui na janela do Google Chrome, então essa informação aqui, vejam bem, que é aquela que os alunos estão visualizando, ou no caso, os participantes da minha reunião. Aqui eu posso posso explorar a partir desse compartilhamento. Eu posso simplesmente conduzir a minha aula e a partir do momento que eu desejar simplesmente interromper a transmissão, aqui na parte de baixo, vejam que é bem semelhante ao Google Meet, basta interromper compartilhamento e automaticamente já volta para a exibição da minha câmera, certo? Bom, o que mais que a gente tem? Essa opção aqui de erguer, abaixar a mão é interessante porque se todos os alunos, todos os participantes estão com o áudio desligado, então a pessoa ela pode solicitar permissão para poder falar. Então vamos supor que um participante ergueu a mão, ou seja, então aqui olha só, ele fica com esse ícone azul ligado, então significa que uma pessoa quer falar. Se você já terminou a sua fala, é só apertar aqui de novo que essa opção ela sai. Depois nós temos aqui abrir ou fechar o bate-papo, então é como se fosse o chat lá do Meet, e a gente pode então conversar via texto com os participantes. Só que um detalhe bem legal, no caso do Jitsi, é que ele já tem integrado a possibilidade de colocar emojis. Então você pode colocar as carinhas também, algo que não está integrado ao Google Meet. Você teria que colocar uma extensão, no caso lá do Meet, para poder ter essas mesmas funcionalidades. É bem interessante também, um recurso a mais que você tem aí, para poder se comunicar com os seus alunos. Continuando, nós temos no menu inferior direito agora mais algumas opções. Primeiro, tanto aqui na tela superior quanto nesse botãozinho nós podemos convidar pessoas, A gente pode convidar os nossos alunos. Então aqui vamos supor que eu queira convidar um aluno lá. Eu posso colocar em copiar, então ele já automaticamente copiou o link dessa reunião. Eu posso passar por e-mail,
aplicativo de mensagem, alguma coisa assim. O legal também é que o Jitsi ele aceita a participação via telefone. Só que nesse caso a pessoa ela entra apenas com áudio, ela não consegue se comunicar com vídeo, como se fosse uma ligação. Então ele permite que a pessoa adentre a reunião, mas apenas com áudio. Para isso nós temos uma sequência de números aqui que a pessoa deve ligar. Então no caso do Brasil ele já aceita também esse tipo de ligação e ele está aqui. Então, por exemplo, eu poderia ligar para esse número, informar o código da reunião e eu participaria em formato de áudio dessa reunião também. Um recurso bem interessante. Então, a partir desse momento, eu posso fazer o convite para as pessoas que eu desejar. Então, aqui nesse caso, nós já temos um participante logado na nossa reunião e mais o professor, né? Então, as informações aqui nós temos. Então, à direita do navegador, nós temos as informações do participante e do professor. Então, voltando para o site do professor, a gente pode convidar outras pessoas. E então nós temos 2 integrantes. Então o que mais que nós temos? Podemos modificar o layout em formato de mosaico e aqui nós podemos colocar então uma senha, caso você ache mais necessário, se você quiser ter um pouco mais de segurança. E aí quando você for compartilhar o endereço com os seus alunos, você deve passar obviamente a senha junto também. Por fim, nós temos no menu inferior, do lado direito, esses 3 pontinhos que são mais ações, ou seja, um outro menu. Então, nesse primeiro, nós podemos verificar a qualidade do áudio de transmissão. Então, eu posso deixar em alta definição ou diminuindo conforme a minha possibilidade em relação à banda de acesso de internet que eu tiver. Então, seleciono aqui, clique em feito, ele melhora, diminui ou aumenta a resolução do seu vídeo. Voltando ao menu, nós também temos as seguintes opções: apresentação em tela cheia, assim como o Meet, iniciar transmissão ao vivo. Só que nesse caso, iniciar a transmissão ao vivo, ele vai fazer uma vinculação direto com o YouTube. Mas aí você tem que deixar tudo preparado lá para poder fazer a transmissão. Então, você utiliza-se do Jitsi como entrada para poder fazer o gerenciamento de vídeo e tudo mais. Só que as informações serão transmitidas diretamente para o YouTube, ou seja, as pessoas poderão visualizar a sua transmissão por meio do YouTube. Aqui nós temos a opção também de gravação da aula, assim como a gente tinha no Google Meet. Só que a diferença é que o Google Meet ele grava a sua aula direto no Google Drive, ou seja, direto no G Drive. No caso do Jitsi, ele vai gravar no Dropbox. Então você precisa ter uma conta em www.dropbox.com. E no caso do armazenamento, depende do plano que você tem. Atualmente o Dropbox ele tem 2 GB de capacidade gratuita e se você necessitar de mais, você precisa adquirir algum dos planos dele. Depois nós temos compartilhar um vídeo do YouTube. Isso aqui é interessante porque é diferente do transmissão ao vivo, que nesse caso eu posso integrar na minha apresentação um vídeo do YouTube. Então, por exemplo, vou colocar aqui, olha, compartilhar um vídeo. Então ele vai pedir o endereço. Eu vou colocar aqui, de uma das nossas aulas, tá? Compartilhar. Então nesse caso ele vai carregar para a minha transmissão esse vídeo do YouTube e vai também integrá-lo com a gravação da minha aula, se for o caso. Então, nesse caso aqui, essa aula está sendo transmitida, esse vídeo está sendo transmitido para os meus alunos também. Então, ele fica integrado, certo, à transmissão da minha aula. Para fazer o encerramento dessa parte aqui, no caso do compartilhamento de um vídeo do YouTube, eu volto aqui no meu menu e onde estava compartilhar, agora eu vou fazer parar vídeo do YouTube. Então, vou remover esse vídeo, ele já não faz mais parte da minha aula. Voltando ao menu, nós temos ainda desfocar plano de fundo, mas o que significa isso? Ele vai tentar, nessa parte atrás de você aqui, desfocar o que tiver aí na parede, alguma coisa assim. Configurações, já eram aquelas configurações iniciais que nós havíamos falado, então
Selecionando aqui você pode mudar a câmera, o microfone, né, o idioma, enfim, tudo aquilo que a gente já tinha visto no comecinho do vídeo. Por fim, nós temos algumas estatísticas, certo? E aqui é uma coisa bem legal. Lá no Meet você tinha que instalar alguma extensão para poder deixar o microfone de todo mundo desligado. Aqui no Jitsi, basta simplesmente você selecionar essa opção e todos os microfones dos participantes serão automaticamente desligados, deixando apenas o seu áudio habilitado para fazer a comunicação. Então, essas aqui são as informações que nós temos neste menu. Do lado direito, né, do navegador, nós temos aqui as pessoas que estão participando. Então aqui, por exemplo, nesse símbolo verdinho eu tenho qual é o status da minha transmissão, ou seja, da minha comunicação com a internet. As pessoas que estão compartilhando desse vídeo comigo, ou seja, que estão participando. Então aqui no caso eu tenho o aluno, a aluna Josibele, certo? E nós temos aqui, ó, em cada aluno, certo? Cada participante ainda um menuzinho a mais. Tá? Aqui fica nesses 3 pontinhos aqui do ícone de cada um. É uma informação bem interessante que nós temos aqui, olha. Eu posso desligar, assim como eu tinha lá no Meet, essa pessoa da minha reunião. Lembrando que você também deve ser o último a sair dessa reunião do Jitsi. E você pode também mandar uma mensagem específica para essa pessoa. Ao invés de você utilizar, por exemplo, o fórum, né, o chat, desculpa, para mandar uma informação geral para todo mundo, se você está observando que alguém precisa de alguma ajuda em especial ou você quer chamar a atenção de alguma pessoa em especial, mas não quer deixar isso público, você pode vir aqui e mandar uma informação privada para ela. Essa informação vai ser direcionada apenas ao participante Josibele, por exemplo. Tá? Então vejam que ele deixa até num formato diferenciado. Bom, pessoal, chegamos então ao final da nossa aula número 4 e encerramos também o módulo 2. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido utilizar as ferramentas, as extensões e aproveitado as dicas que nós aqui deixamos sobre aulas ao vivo. Desejo a todos um bom dia, fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso módulo 3. Até mais! Tchau, tchau!